Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico e hoje vamos falar sobre o tratamento do hipotireoidismo. Mais especificamente, vamos falar sobre a levotiroxina, que é a medicação padrão para o tratamento do hipotireoidismo. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a farmacologia, como devemos iniciar a terapia, como deve ser feito o monitoramento. Vamos falar sobre os efeitos colaterais, questão de ajuste de dose, em qual momento a gente precisa ajustar a dose e muitos outros assuntos. Então já deixa o seu like, se é a primeira vez aqui, já clica no botão para se inscrever e para receber notificações dos próximos vídeos, porque a gente sempre está trazendo conteúdos como esse por aqui. Então vamos começar falando sobre a farmacologia do medicamento. Então, a levotiroxina sódica, também vendida e conhecida com mais frequência como Puran, embora exista outros nomes de comerciais. Ele é composto pela levotiroxina, que é o princípio ativo, mais o sal de sódio. Esse sal de sódio adicionado, ele tem um objetivo, ele tem um motivo. Qual que é esse motivo? É aumentar a absorção da levotiroxina ao longo de todo o intestino delgado. Então, a absorção intestinal de tiroxina é alta, né? Por via oral, a absorção é em média de 80% e é maior no jejum do que tomada com alimentos. Então, por isso que sempre aconselhamos o paciente a tomar um medicamento em jejum logo pela manhã. E as concentrações séricas da tiroxina atingem um pico de 2 a 4 horas. E esse pico ele permanece aproximadamente por 6 horas nos pacientes que tomam diariamente o medicamento. E lá no organismo, após a reposição dessa levotiroxina, vai ocorrer a conversão de forma gradual ali do T4 em T3, onde o T3, como a gente já falou várias vezes, é o hormônio tiroidiano ativo. E é esse T3 que fará os diferentes efeitos metabólicos no corpo. Aqui no Brasil, os comprimidos de levotiroxina eles estão disponíveis em 14 diferentes concentrações, que começa ali desde 12,5 microgramas e vai até os 300 microgramas. Essas diferentes dosagens, essas diferentes concentrações nos ajuda muito para nós encontrarmos a dose mais adequada para o paciente ali, facilita, né, a titulação do medicamento. Muitos até perguntaram das outras vezes que a gente falou sobre o T4, sobre o T3, né? Se o T3 é o hormônio tiroidiano ativo, por que a gente não faz a reposição do T3 ao invés do T4? Existem diferentes razões para isso. Além do potencial efeito colateral ele ser menor na reposição do T4 em comparação ao T3, a tiroxina ela tem a vantagem de ter uma vida longa, em torno de 7 dias. Essa meia-vida longa ajuda em muito, porque caso o paciente eventualmente acabe esquecendo de tomar o medicamento, ele pode continuar tomando os comprimidos no dia seguinte, normalmente sem prejudicar o tratamento. Além disso, pela meia-vida ser menor no T3, os pacientes eles precisariam tomar vários comprimidos ao dia. Algo que de repente, num paciente idoso, não seria muito adequado a gente utilizar vários comprimidos no tratamento ao dia, e fora os efeitos colaterais que é muito mais exacerbado, né, na administração direta do T3. E aqui um ponto de atenção que eu faço, especialmente para a gente que é farmacêutico, tá ali na farmácia fazendo a dispensação. Talvez até alguém me xingue depois dessa observação, mas a levotiroxina ela tem um índice terapêutico bem estreito, ou seja, ela tem o potencial de colocar o paciente em risco de hipertiroidismo iatrogênico ou hipotiroidismo em doses
de apenas 25% menores ou maiores do que o ideal, isso com base ali no TSH do paciente. E a gente tem alguns dados onde diz que cerca de 15 a 29% dos pacientes recebem doses que são consideradas inadequadas para a necessidade do paciente. E cerca de 18 a 24% recebem doses excessivas da levotiroxina. E muitos desses casos de doses inadequadas está relacionado à troca entre fabricantes. Então, atenção à troca, às vezes, de repente, de uma referência por um genérico, ou por um similar, ou vice-versa. Aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de propaganda, né, para laboratório. Mas a gente, mas até essas formulações que elas são consideradas bioequivalentes, né, biodisponíveis, mesmo a biodisponibilidade, foi feita análise que alterações elas foram encontradas especificamente na biodisponibilidade. Tá? Então, o que isso significa? Essa biodisponibilidade ela vai acabar prejudicando a ação, né, do medicamento e, consequentemente, o paciente ele vai ser prejudicado, né, com a quantidade ali, uma absorção maior ou menor do que ele realmente precisa. Foi feita uma pesquisa entre os médicos lá nos Estados Unidos e uma até bem parecida aqui no Brasil, onde foi encontrado 198 relatos de reações adversas. Desses 198 relatos, 177 estavam associados à troca de marcas dos medicamentos. E algo mais assustador ainda desses dados: 54 casos desses 198 foram reações adversas graves. E desses 54 casos, 52, ou seja, quase todas as reações adversas graves, foram associados à substituição de marcas de levotiroxina. Exatamente por essa diferença na biodisponibilidade. Então, a minha recomendação para os pacientes é procurar sempre utilizar a levotiroxina da mesma marca que você começou a utilizar no início do tratamento. Tá? Procure não fazer essa troca. E para os farmacêuticos é a mesma coisa. Procure nunca trocar a marca do medicamento do paciente, né? Principalmente não avisar o paciente dessa troca. Isso é algo que é extremamente grave e é algo que é extremamente importante você fazer a comunicação do paciente, seja qual for o medicamento. Caso seja necessária a substituição, porque é óbvio que isso pode acontecer por um eventual desabastecimento ou a descontinuação do medicamento, sempre procurar avisar o médico para que ele possa monitorar possíveis alterações nos níveis de hormônio do paciente e não ter, né, e se caso acontecer alguma alteração nos níveis hormonais, o médico ele possa fazer os ajustes necessários. Então, como deve ser iniciada a terapia com levotiroxina? Antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos saber que a rapidez com que os níveis hormonais dos hormônios tiroidianos eles devem ser restaurados vai depender de alguns fatores. Um deles é a idade do paciente, também a duração e a gravidade do hipotiroidismo e a presença ou a ausência de outros distúrbios, principalmente os do sistema cardiovascular. Então, sabendo disso, como a gente vai iniciar a terapia? A maioria dos pacientes com idade inferior a 60 anos, a gente pode iniciar já imediatamente com a dose de reposição completa. O que significa isso?
uma dose de entre 1,6 a 1,8 microgramas de levotiroxina por quilo de peso corporal ideal. Muito importante isso, gente, peso corporal ideal. Então, para a gente definir a dose de levotiroxina, precisamos calcular o peso ideal para o paciente, né? Principalmente se ele está, por exemplo, acima do peso. O efeito das doses de levotiroxina está mais associado à massa magra do paciente e não ao peso total. Então, de repente, se for feito um cálculo em cima do peso total, o paciente ele vai ter um excesso ali de hormônio tiroidiano, né? Ele pode ter reações adversas que inclusive pode ser grave, né? Caso ele receba uma dose inadequada ali, uma dose excessiva do medicamento. A gente não deve usar doses de reposição completa nos pacientes com mais de 60 anos. Também pacientes com histórico de doença arterial coronariana. Então, para evitar a isquemia aguda do miocárdio, a dose ela deve ser titulada, começando com 25 microgramas por dia e aumentada em incrementos de 25 microgramas. Então, vai 25, 50, 75 e assim por diante, sempre fazendo esse incremento em intervalos de pelo menos 8 semanas, até que o TSH sérico ele caia, né, para a faixa normal, ou sintomas de angina piorem caso o paciente já tenha os sintomas de angina ou a angina apareça. Detalhe aqui, gente, pacientes com angina pré-existentes, eles devem ser avaliados quanto a lesões coronarianas obstrutivas antes de iniciar a terapia com a levotiroxina, porque o tratamento com a levotiroxina ela pode levar até mesmo ao infarto do miocárdio nesses pacientes. Também é importante nos pacientes com hipotiroidismo grave de longa duração essa abordagem mais lenta, né? Começando ali por uma dosagem menor e aumentando aos poucos, porque ocasionalmente pode ocorrer psicose ou agitação durante a fase inicial de tratamento, tá? Então é uma atenção que a gente precisa ter. Comecei a tratar o paciente, como eu devo monitorar esse indivíduo? No paciente que ele recebeu uma dose de reposição completa da levotiroxina, o TSH e o T4 livres eles devem ser medidos cerca de 2 meses após o início da terapia, para saber se a dose estimada é apropriada para o paciente ou não. Nesse aumento, o TSH sérico ele pode ainda estar elevado, obviamente, né? Isso indica a necessidade de um pequeno aumento na dose, ou também o TSH ele pode estar suprimido, indicando que uma redução da dose é necessária. Esses incrementos ou reduções geralmente eles são feitos ali em torno de 12,5 a 25 microgramas, dependendo do paciente, dependendo dos níveis hormonais dessa pessoa. E esses testes eles devem ser repetidos a cada 2 meses para a gente titular a dose adequada para aquele caso. Então, após a dose ela ser encontrada, o monitoramento ele deve ser repetido por aproximadamente 6 meses e posteriormente o monitoramento é feito anualmente. Nos pacientes com hipotiroidismo central, a gente não vai se basear no TSH, a gente vai se basear no T4 livre sérico. Então, a gente vai visar valores ali na faixa normal média. E a dose de reposição que vai ser necessária nesses casos, frequentemente vai suprimir o TSH. Então, a gente vai encontrar um T4 normal, mais um TSH suprimido ali abaixo de 0,1 miliunidades por litro. Falando um pouquinho da resposta clínica, então como a gente vai nos orientar a saber se o medicamento está funcionando? Geralmente, a tiroxina sérica
ela é normalizada antes mesmo do TSH sérico. E ambos, né, tanto a tiroxina como o TSH, podem normalizar antes mesmo do desaparecimento de todos os sintomas de hipotireoidismo. No paciente gravemente hipotireoidiano com doenças de longas durações, várias alterações importantes a gente pode encontrar à medida que o estado hipotireoidiano é corrigido, né? Aqui a gente tem na tela aqui algumas, né, os principais sintomas do hipotireoidismo, né? A falta de hormônio afeta, na verdade, todos os sistemas do nosso corpo, né? Então a gente pode citar, por exemplo, a perda de peso, né, que ocorre durante o tratamento. Essa perda de peso ela ocorre principalmente devido à mobilização do fluido intersticial à medida que os glicosaminoglicanos eles são degradados. Então, pessoal, essa história que a gente ouve, né, do paciente falando, eu estou acima do peso, eu estou obeso por causa do hipotireoidismo, né, como o Ronaldo falou uma vez. Isso não é verdade. A gente não precisa entrar em confronto com o paciente, obviamente, mas só para vocês saberem que não é verdade. Realmente existe um aumento de peso, né, devido ao hipotireoidismo. Existe um leve aumento da gordura, mas após o tratamento do hipotireoidismo, esse excesso de peso ele é revertido. Tá? Até porque a maior quantidade de peso, o aumento de peso relacionado ao hipotireoidismo não está no excesso de gorduras. Existe um aumento na produção de gordura, na deposição de gordura, mas não é tão grande, né? A maior parte do excesso de peso está relacionado a essa formação, esse agrupamento de glicosaminoglicanos, que são substâncias que acumulam água, né? Então, que na verdade eleva o peso do paciente não é gordura, é líquido acumulado. Então, com o tratamento e como os glicosaminoglicanos eles são degradados, automaticamente essa retenção de líquido ela não vai acontecer mais. Então, alguns sinais, como a face em lua cheia, voz nasal grosseira, dedos inchados, surdez, apneia do sono, que são sinais e sintomas característicos do hipotireoidismo grave. Com o tratamento hormonal, esses sintomas eles diminuem, né, e posteriormente desaparecem. Sintomas inespecíficos, como fadiga, intolerância ao frio, também acaba se revertendo. Já as anormalidades no cabelo, como por exemplo a queda de cabelo, né, a pele ressecada também, né, as alterações na pele, ela leva mais tempo para melhorar. Existem alguns casos que o medicamento ele falha, tá? Embora seja extremamente raro. Existe esses casos aí que eles não são resolvidos, os sintomas, os sinais, eles não são resolvidos após a administração do hormônio tiroidiano. E até questão do não só dos sinais e sintomas, mas também os níveis hormonais, eles também não são corrigidos com tratamento, tá? Isso pode ser indicativo de duas coisas. Ela pode ser indicativo de resistência ao hormônio tiroidiano ou pode ser o que é mais comum, né, que é a não adesão ao tratamento do medicamento. Então, a primeira coisa, viu que o paciente ele não melhorou com a prescrição, faz a verificação se o paciente realmente está tomando o medicamento. Porque, na verdade, a causa mais comum de falha do tratamento está relacionada a essa baixa adesão. Então, existe até um teste, que é o teste de absorção à tiroxina,
onde é possível avaliar nesses casos a adesão do paciente ao tratamento. Caso for encontrado, né, você faça o aconselhamento, tenta corrigir e não consegue essa adesão, existe uma alternativa para isso, que é a administração da levotiroxina numa dosagem ligeiramente maior do que 7 vezes a dose diária normal, ou seja, o paciente ele vai tomar uma dose equivalente ali a 7 comprimidos de uma vez só, uma vez por semana. É possível fazer isso, e aí eu deixo uma observação que é muito importante. A administração é possível, mas ela deve ser feita apenas em casos excepcionais. A gente não pode tratar o paciente dessa forma, como uma rotina clínica, né, de forma rotineira. Principalmente porque a administração dessa forma ela precisa ser supervisionada, tá? Ela precisa ser monitorada devido ao risco de um possível efeito colateral e grave, né? É possível, né? E a gente tem resultados, né, de tolerância bem aceitáveis, mas precisa ter cuidado em relação a isso. Falando um pouquinho sobre os efeitos adversos da levotiroxina, geralmente o tratamento ao longo da vida, quando ele é devidamente monitorado ali com avaliações anuais, ela não costuma ter complicações. Os efeitos adversos eles estão mais relacionados a doses elevadas, né? Existe a questão da dose suficiente também, mas as doses insuficientes, né, abaixo, obviamente vai ocorrer prejuízo para o paciente em relação aos problemas do próprio hipotiroidismo, né, que eles vão permanecer. Então, não é exatamente uma reação adversa do medicamento, e sim um problema da doença que não é solucionado. Mas as doses excessivas de levotiroxina, que é capaz de suprimir o TSH, ela pode ser algo extremamente preocupante. Essa supressão do TSH, essas doses excessivas, colocado doses mais do que o paciente precisa, ela está associada a efeitos prejudiciais no coração e nos ossos. Então, o TSH suprimido, principalmente abaixo ali de 0,1 miliunidades por litro, ela foi identificada como fator de risco para o desenvolvimento de fibrilação atrial. E além disso, a terapia a longo prazo com altas doses da levotiroxina, capazes de suprimir esse TSH, ele pode causar hipertrofia ventricular esquerda e aumentar o risco de doença cardíaca isquêmica em pacientes com menos de 65 anos. Ou seja, uma doença extremamente grave para uma faixa etária que não é tão comum isso. Doses supressivas de TSH com a levotiroxina também ela foi associada com perda óssea, né, em alguns pacientes, embora seja necessário mais estudos, porque não está ainda totalmente comprovado que isso realmente aconteça, mas se a gente pode evitar, é melhor evitar, né, esse problema. E por último, para a gente terminar, vamos falar sobre os ajustes de dose. Então, em alguns casos, é necessário a gente aumentar a dose, tá? Em algumas situações. Outros casos, é necessário a gente reduzir essa dose. Então, falando um pouquinho primeiro de quando a gente precisa aumentar a dose. Bem, a gente precisa aumentar a dose nos pacientes que utilizam, né, tem ali uma alta ingestão de fibras dietéticas, né, ali como, por exemplo, excesso de pão integral, excesso de granola, de farelo, tá? Por que isso? Devido à absorção de levotiroxina ali pelas fibras alimentares, né? Essa absorção de levotiroxina pelas fibras alimentares, ela diminui a biodisponibilidade de tiroxina.
Então, por isso que é necessário o aumento das doses, tá, para esses pacientes. Mesma coisa ali o uso do suplemento de proteína de soja, que também pode exigir uma dose maior do medicamento. Também é necessário a gente ajustar a dose para mais nos pacientes com deficiência da secreção do ácido gástrico ou que fazem uso de medicamentos inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre outros. Também pacientes com doença celíaca, com síndrome do intestino curto, intolerância à lactose ou pacientes com giardíase intestinal crônica. Então, também a gente precisa aumentar as doses. Também pacientes com cirurgia bariátrica, principalmente após o bypass jejum no ileal. Nesse caso, a levotiroxina líquida ela poderia ser uma alternativa, porque ela é melhor absorvida nesses casos do que se a gente comparar com os comprimidos. Mas infelizmente a gente não tem essa opção comercialmente no Brasil, então a nossa opção vai ser aumentar a dose. Também pacientes que fazem uso de medicamentos. Os medicamentos eles podem interferir na absorção de levotiroxina. O exemplo disso é os sequestrantes do ácidos biliares, né, conhecido como colestiramina, uma das substâncias, né, dos sequestrantes de ácido biliares é a colestiramina, conhecido aí pelo nome comercial de Questran. Então, nesses casos que é preciso utilizar esse medicamento, por exemplo, a gente pede para o paciente ele dar um intervalo ali de pelo menos 4 a 5 horas entre um medicamento e outro, exatamente para obter uma absorção ali quase que normal da levotiroxina. Pacientes também que fazem uso de sucralfato, sulfato ferroso, né, devido à formação de complexos, carbonato de cálcio pode interferir também na absorção. Medicamentos antiepiléticos e medicamentos para tuberculose, né, devido ao aceleramento da depuração da tiroxina. Então, por isso que é necessário esse aumento de dose. E pacientes grávidas, né? Todas as pacientes grávidas elas necessitam de doses maiores de tiroxina. Então, descobriu a gravidez, o médico imediatamente aumenta essa dose, né? Exatamente para suprir as necessidades. E como a gente falou, existe também casos onde a gente precisa reduzir a dose do medicamento, como por exemplo, pacientes que fazem uso de andrógenos, como por exemplo a testosterona. Tá? Então, pacientes que fazem uso de testosterona, eles geralmente precisam de uma dose menor da tiroxina do que o normal. Também é necessário a gente reduzir doses em pacientes idosos, principalmente acima dos 70 anos. Por que a gente precisa reduzir? Devido à redução da massa corporal que ocorre, né, da massa corporal magra, né, nesses pacientes, né, com o avanço da idade, existe a redução dessa massa corporal magra. Aí, como a gente já falou, o cálculo não é feito com base no peso total, né? E sim, ele é baseado exatamente na massa magra. Então, se eu tenho menor quantidade de massa magra, consequentemente eu tenho uma menor necessidade de hormônio tiroidiano. Também pacientes com insuficiência renal terminal após o transplante renal, também a gente precisa reduzir essas doses. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você, ele tenha sido importante, né? Principalmente ali pro atendimento do teu paciente, pro aconselhamento do paciente. Muitos pacientes eles têm dúvidas, né? Eles ficam com dúvidas. Então eu espero que isso possa te ajudar, esse material ele possa te ajudar. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Se tiver alguma coisa para acrescentar, pode deixar nos comentários, que isso vai ajudar muito outras pessoas.
Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. E lembrando que a gente tem outros vídeos aqui no canal, então é só entrar lá e assistir os outros vídeos. E é isso, gente. Espero que tenha gostado. Espero que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.